Caros amigos, agora a gente vai para a parte de perguntas e respostas. Agradeço aí a Débora por ter feito aí a compilação enviada para mim. E também saúdo todos os que estão assistindo, acompanhando. Mandar um abraço para o nosso querido Adalberto Prado de Moraes, lá da AD do Japão. Tem cerca de 20 centros por lá, trabalhando, divulgando a doutrina consoladora para muitos corações. Bom, vamos lá, são 9h10, vocês me avisam, hein, quando a gente tiver com o tempo aí apertado. Vamos lá, temos aqui a primeira pergunta. Se alguém que desencarna por causa do coronavírus teria que desencarnar aquele dia mesmo, se não houvesse o problema realmente da pandemia? Bom, pessoal, a gente aprende no Livro dos Espíritos que a única fatalidade é que nós seremos perfeitos. E que existe uma outra fatalidade também. Existe a nossa programação reencarnatória. Então, em regra, nós programamos e, aconselhados pelos espíritos benfeitores, eles determinam: olha, você vai viver 70 anos, vai viver 80, 100 anos, enfim. Então a gente vai ter uma programação para nos ajudar com o momento da morte. Então nós morremos no momento aprazado, como nós falamos, a gente não desencarna de véspera, a não ser que a gente cometa o suicídio, tá? Então jamais pensar em suicídio. O que é que nós podemos então analisar? Que ao mesmo tempo, André Luiz no livro Nosso Lar vai falar que quando a gente abusa da saúde do corpo, como aquele personagem que ali é fictício, né? A biografia foi toda alterada, que bebia muito, que fumava, que tinha muitos pensamentos de mágoa, de rancor, que contraiu sífilis em relacionamentos fora do casamento, extraconjugais, que até contaminou a secretária da casa e ela vai desencarnar cega por causa da sífilis. A sífilis provoca cegueira. Então ele vai ter realmente uma série de compromissos, claro, daquela vida e certamente de outras, com que ele antecipa a sua desencarnação. Então ele é considerado um suicida indireto, inconsciente. Em O Livro dos Espíritos, porém, nós vamos ter a informação de que o suicídio só é considerado suicídio mesmo quando há intenção de provocar o ato. Inclusive com a intenção, com a consciência perfeita. Por isso que os Espíritos falam que nem todo suicídio é voluntário. Os loucos, que era a palavra que se utilizava para portadores de transtornos mentais graves, os loucos não sabem o que fazem. Então, se você dirigiu em alta velocidade um filho e ele não tinha a intenção de se matar, aquilo não é considerado suicídio propriamente. O que os espíritos benfeitores de André Luiz vão chamar não seria suicídio indireto. A palavra adequada não seria bem suicídio, na minha opinião, porque acaba confundindo todo mundo. Seria antecipação da desencarnação, porque Emmanuel nos diz que nós devemos cuidar do corpo como se fosse um viver para sempre. Então, para viver 200, 300 anos, temos que cuidar muito bem do corpo e cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Então a gente tem essa consciência que a gente pode, então, não é com aquela reserva. O que falam, acho que para André Luiz, é que ele tinha programado de repente, eu não me lembro os dados, mas 70 anos, e ele retornou muito jovem, ainda 40 e poucos anos. Ele teve um câncer, uma oclusão intestinal provocada, agravada pela sífilis e todas aquelas outras questões, tá certo? Mas em termos, então, em Allan Kardec, a gente fica focando que a gente só desencarna no momento adequado. E por isso é que a gente vê pessoas que recebem 6 tiros de revólver e não desencarnam. Enquanto que às vezes uma pessoa caminhando, tropeça, bate a cabeça e retorna à pátria maior. Então essas questões a gente precisa inclusive estudar com mais profundidade ainda esse assunto, tá certo? Se alguém quiser comentar, acrescentar alguma informação, seria muito útil para todos nós. Então a pessoa desencarnou naquele dia, naquele período, não diria dia exato, hora, minuto exato, não, mas naquele período, por uma enfermidade que ele já tinha inclusive aceitado no mundo espiritual, porque em regra
é a grande maioria de nós, a gente aceita o principal gênero, tipo de prova. Então ele sabia que ele ia desencarnar por uma enfermidade, provavelmente respiratória, provavelmente num período que muita gente haveria de desencarnar também, mas então essa é a informação que os espíritos nos trazem, tá certo? Então, muitas vezes até a pessoa tem pressentimentos, ela tem sonhos, ela é avisada pelo seu mentor quando está chegando o momento da desencarnação. Às vezes ela não lembra conscientemente, mas curiosamente ela resolve visitar toda a família, ela resolve preparar o testamento, como se já tivesse pressentindo que vai retornar ao mundo maior, ok? Então, a primeira resposta, se alguém que desencarna por causa do coronavírus teve que desencarnar naquele dia mesmo, se não houvesse corona, sim, a informação que nós temos. Segunda pergunta, os centros espíritas também estão... Eu vou até deixar essa segunda por última aqui, que eu quero falar um pouquinho mais se houver tempo, tá? A 3. Os espíritos que desencarnam em massa encontram equipes espirituais imediatamente para ajudá-los. A equipe espiritual está lá, está pronta para ajudar. Agora, nem sempre a gente se permite ser auxiliado. Leiam o livro Ação e Reação, de André Luiz, que lá vai falar de um desastre coletivo de avião. Eu acho que é nesse mesmo desastre que desencarnam Ascânio e Lucas, dois grandes trabalhadores de nosso lar, mas que tinham um compromisso de muitos séculos atrás, da época das guerras francesas, trabalhando com Joana d'Arc, inclusive, que eles tinham que resgatar. E apesar de terem já trabalhado 5 séculos no mundo maior, fazendo muito bem, eles não conseguem avançar para colônias superiores, todos os seus pedidos são negados. E aí eles investigam e tem a informação, então, lhes é permitido relembrar esse caso, em que eles, nesse período do exército, eles empurraram de um alto de algum lugar, de um precipício, de uma torre, 2 companheiros para tomar-lhes os postos de comando. Então, eles, com aquele problema da lei de causa e efeito pendente, né, que estava com moratória por causa do muito bem que eles estavam fazendo, eles então são convidados a ressarcir e eles dão sua vida pela aeronáutica. Vão desencarnar num acidente aéreo, mas não sentem dor, são imediatamente socorridos quando desencarnam, enquanto que outros passageiros e tripulantes do avião não foram resgatados imediatamente. Por quê? Porque nem sequer conseguiam perceber direito a equipe espiritual. Então, quando a gente quiser analisar a questão da recuperação após a morte, a gente tem que ir no Livro dos Espíritos. E aí eles nos informam que quanto mais materializado, quanto mais apegado à vida física, à matéria, mais longa e mais penosa é essa perturbação após a morte. Tá? Procurem lá o item perturbação após a morte. Inclusive uma coisa muito importante, lá nesse item, Kardec, eu acho que é a questão 258 ou 259, ele pergunta se o conhecimento do Espiritismo tem alguma influência nessa perturbação após a morte. Será que a gente conhecer o Espiritismo faz alguma diferença na hora que a gente morre? E os Espíritos Superiores dizem que sim, uma grande influência, uma influência muito grande, aliás. Mas a consciência tranquila, a consciência em paz e a prática do bem são o que fazem a maior influência, tá? Então a gente tem essa informação aí para acrescentar para vocês. Vamos em frente. Então, nem todos são resgatados imediatamente, porque cada desencarnação é diferente. Para saber muito sobre desencarnação, leia um livro Obreiros da Vida Eterna. Esta obra é maravilhosa, são 5 casos estudados em detalhes de desencarnação do ponto de vista espiritual. Nosso querido André Luiz vai ser esse grande repórter trazendo essas informações maravilhosas para todos nós nesse período. Só tirar aqui o som que eu tinha esquecido. Vamos lá. 4. Por que as pessoas julgam tanto se as pessoas usam máscaras ou saem de casa, etc.? Também serão julgadas? Então, assim, na verdade, pessoal, a gente não deve condenar. Julgar no sentido de avaliar a conduta e verificar se aquilo é bom ou não para a gente tem um dever de fazer isso, tá?
Então, nada contra analisar, avaliar a conduta e a gente, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente faz a análise, mas a gente não vai condenar a pessoa, porque quem está no mundo de expiação e provas como nós, é um mundo de teste, de avaliação, mas é também de expiação. Expiação, além de purificação, depuração, expiação também significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse no presídio cumprindo uma sentença judicial. Então, será que um prisioneiro tem o direito de falar de outro prisioneiro? Se ambos, então, são culpados, estão ali, não é por acaso? A não ser que você seja missionário ou missionária. Não é o meu caso, não é? Então, a gente tem que ter sempre essa humildade. Quando Jesus fala da humildade, humildade não é se desmerecer, ele nunca se desmereceu, pelo contrário, ele falava que ele era o Messias, que ele era o Filho do Homem, ele falava que tem aqui alguém que é maior do que Abraão, tá? Que é alguém maior do que o templo. Humildade não como a gente conhece, humildade é no sentido da gente não julgar o semelhante. Não se achar superior, porque quando a gente se acha superior, bacana, aí eu posso apontar o dedo, eu posso condenar o político, o criminoso, etc. A gente não tem esse direito. Então vamos ser humildes no sentido de não condenar. E lembrar sempre do livro Conduta Espírita, aliás, uma obra pouco lida e muito importante para nós. É de André Luiz, a psicografia do Valdo Vieira e a editora da Federação Brasileira. Lá ele fala que jamais, em tempo algum, condenar aqueles que estão investidos em cargos administrativos, né? Os governantes, os parlamentares, os juízes, a gente não pode condenar. Claro que a gente pode avaliar e dizer, olha, isso eu não quero para mim. Agora, em vez da crítica, do látego, da crítica, do chicote da crítica, há as orações em seu benefício, em seu favor. Não é? Podia ser nosso filho, poderia ser a gente mesmo, sem o conhecimento da doutrina, enfim, nada de crítica, tá certo? Então nem a gente deve criticar. Agora, aconselhar a gente pode. A gente pode, poxa, olha, tem tantas pesquisas falando, seria tão bom se você se protegesse, a pessoa tão querida, tão bacana, né? E aí falar sobre tudo, mas eu sou jovem, jovem não sente nada, jovem não morre. Mas jovens precisam de UTIs, jovens precisam de respiradores para se recuperarem, muitos deles. Então a gente tem que evitar sobrecarregar o sistema hospitalar, ok? E julgar a gente não pode, porque Jesus falou, né? Não julgueis a fim de que não sejais julgados, pois com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Então se você é muito duro, muito implacável, para condenar o seu irmão, nossos irmãos, a justiça vai ser muito dura, muito implacável com você. Quer o perdão divino? Perdoe, né? É como Jesus fala, perdoai para que Deus os perdoe, porque se não perdoardes aos homens, também Deus não vos perdoará os vossos pecados. Ele colocou no Pai Nosso, na oração dominical, ele coloca, Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, do mesmo modo que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente recita a prece e nem se dá conta, né? Então, quer receber o perdão do Pai? Perdoe seu irmão, tá? Melhor pra gente. Perdoar não é ser conivente com o mal, não, mas aqui é outro assunto. Tem uma palestra sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. Dá uma consultada lá no YouTube, tá? Pergunta número 5. Tá faltando só 2, eu volto nela daqui a pouco. Nazareno, por que as pessoas estão com medo se elas dizem ter fé? A mídia tem responsabilidade nisso? Pessoal, assim, vamos falar logo da mídia, né? A mídia tem e não tem. Por que que ela não tem responsabilidade? Porque a mídia, na verdade, é uma empresa comercial. Ela está vendendo o que tem procura. O que é que as pessoas procuram nas notícias? Tragédias, mortes, homicídios, corrupção, críticas a governantes, a parlamentares, essa briga que está tendo, infelizmente, no nosso Brasil. Então, isso é o que vende, não é? Por isso que elas noticiam. Se isso não vendesse, se o que não vendesse, né, o que desse ibope fossem as notícias boas, as notícias de progresso, de novas descobertas da ciência, dos trabalhos sociais,
do trabalho do grupo fraterno Seara do Bem, né, no noticiário. Se as pessoas estivessem interessadas mais nisso, a mídia faria o trabalho dela. Então, agora, o que parece que tem acontecido no Brasil, sobretudo agora, é que existe uma guerra. O presidente atual declarou guerra à imprensa, né? Quase todas as emissoras estão na lista em que ele critica, ele bate abertamente. Parece que houve redução de verbas aí para propaganda pública, não é? Muito dinheiro deixou de ser pago para algumas emissoras de TV, enfim, então está uma guerra. E aí a gente vê, muitas vezes, eu percebo, não sei se é uma falsa impressão minha, mas eu percebo alguns jornais, ou alguns jornalistas, mais especialmente, falando que são mais duros e outros não, outros que são a favor do presidente. Então, assim, parece também uma questão pessoal, não só a questão do jornalista. Claro que ele segue uma linha do editor-chefe, eles não podem fugir muito. Se a ordem é mandar criticar o governo, eles vão criticar o governo. Agora, apesar que em qualquer época, todos os noticiários criticam o governo. Eles nunca vi eles elogiando o SUS, nunca vi, né, o jornal elogiando as atividades do governo. É muito raro isso acontecer, muito raro, tá? Normalmente, porque o que dá ibope é o quê? É a crítica. Infelizmente, o que dá ibope também é a crítica, não é? Agora, por que as pessoas estão com medo se elas dizem ter fé? É porque a gente tem a fé, mas não é aquela fé inabalável como Jesus nos convida a ter, né? Ele diz que a gente tivesse a fé menor que um grão de mostarda, a gente diria para aquela montanha, inclusive a gente pode falar do ponto de vista simbólico também, aquela montanha de problemas que se mova daqui para ali e eles se moveriam. Mas a gente não tem uma fé ainda robusta. E como é que a gente faz para fortalecer a fé? Vocês sabem? A fé a gente fortalece com o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com o autoconhecimento também e com a experiência. Então, se nós somos espíritos, o que é que nós temos que ler? O que é que os espíritos fazem, como é que eles devem agir. Então, a principal obra para nós de autoconhecimento é o Livro dos Espíritos. Se a gente realmente estuda aquilo, introniza, participa dos trabalhos sociais, se a nossa vida está permeada de conhecimento espiritual, seja na doutrina espírita, na religião católica, evangélica, budista, a gente vai suportar todas essas dificuldades com muito mais tranquilidade, com mais serenidade, não tanto desespero como a gente tem visto hoje em dia, tá? Outra pergunta, número 6. Existirão pandemias mais fortes do que essa? A pergunta que está no futuro. Existirão. Né? Pessoal, podem acontecer. Tá? Nada impede. Nós estamos num mundo globalizado, tem avião para todo lado, milhares de voos diariamente. Muita gente aglomerada em muitas megalópolis, né? Antigamente a gente morava mais no interior, trabalhava nos campos, agora todo mundo, boa parte mora nas cidades. Enfim, com essa rápida propagação e inclusive essa possibilidade de mutação do que os vírus têm, você vê que a gente não conseguiu se livrar da gripe ainda, né, do H1N1, eles estão sempre alterando, então a gente pode ter alterações. Parece que nesse caso dessa pandemia atual, não teve nenhuma mutação significativa até agora e tudo indica que não vai acontecer. Né? Torçamos para que, se surgir uma vacina, a vacina funcione durante largo tempo. Eu tenho certeza que vai surgir a vacina mais cedo ou mais tarde, ou tratamentos cada vez melhores, entre outros aí que também não vou entrar para não dar discussão aí da questão da hidroxicloroquina. Não vou entrar nessa discussão agora não, tá? O canal é de doutrina espírita, né, pessoal? Não é de política. Vamos lá. Então pode acontecer, tá? Agora já houve muito piores. A peste bubônica, a influenza, tivemos que é a gripe espanhola, né? Tivemos outras pandemias graves. Se você procurar na internet pandemias, vai ter várias com muitas e muitas mortes, né? A influenza, a gripe espanhola, foi de 25 a 50 milhões de pessoas em pouco tempo. Ela matou mais do que a Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foram só 9 milhões,
comparativamente falado, foram 9 milhões de óbitos, enquanto que na influenza foi muito mais, até 50 milhões se estima que possa ter acontecido de óbitos. E na peste bubônica também não tínhamos estatísticas precisas, mas foi 1 em cada 3 ou 2 em cada 3 pessoas na Europa e em outros países também retornaram ao mundo espiritual de uma só vez, em pouco tempo, né? Então, com os aviões, é provável que a gente enfrente novas pandemias e a gente está aprendendo muito com essa. Vamos aprender, tirar as lições para a gente saber como agir na próxima vez da melhor maneira. Nazareno, como Jesus ficava com todos e nunca ficou doente? Uma pessoa evoluída aqui na Terra adoece? Chico Xavier era bom e adoeceu. Por quê? Bom, pessoal, a única pessoa que a gente tem notícias que não teve nenhuma enfermidade, pelo menos que eu tenho conhecimento, é Jesus de Nazaré. Então Jesus é um Cristo, não é? É a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Jesus é tão grande que a gente não tem nem condições de avaliar a grandeza dele. O Emmanuel chega a dizer que ele já era um Cristo na formação do planeta Terra, que a ciência estima há 4,5 bilhões de anos atrás. Imagina, então, Jesus já era um Cristo naquela época. Então ele está muito, muito distante da gente em termos de evolução. Então, agora, o Chico teve muitas e muitas enfermidades. Dá uma olhadinha na palestra Lindos Casos de Chico Xavier, eu relaciono algumas. Tem lá no YouTube, você procura, tem inclusive uma que tem parte 1 e parte 2, tá? 2 partes, cerca de, ao total, quase 2 horas. E aí você vai encontrar o Chico com um problema na vista, não é? Ele teve um problema no cristalino, um afundamento no cristalino, era praticamente cego de um dos olhos, doía muito, mas ele sempre tomava a medicação, respeitava muito os médicos, não gostava de hospital, mas tudo que os médicos faziam, ele era um excelente paciente. Teve época dele tomar 20 comprimidos por dia, 20 comprimidos. Então vejam, aqui ele tinha realmente um corpo frágil. E curiosamente, todos os grandes santos e santas da humanidade, esses grandes homens e mulheres, eles sofreram muito, tiveram muitas enfermidades. Então isso serve até também para que a gente saiba que eles não são diferentes de nós, a constituição do corpo físico é bem parecida, e que a gente tenha inclusive mais compaixão, a gente até valoriza mais, ganha simpatia das pessoas. Quem sofre a gente tem dó, tem compaixão, então a gente, eles se tornaram ainda mais queridos por tudo que sofreram, não é? Francisco de Assis também teve algumas enfermidades, então a gente vai ter essa notícia. Então o fato não é só ser bom. Agora, claro que no livro O Consolador, o Emmanuel fala que quanto melhor a mais avançado é o espírito, quanto melhor é o nosso pensamento, as nossas emoções, mais a gente ajuda a doença a ir embora. E quando é o contrário, mais a gente agrava a enfermidade, tá? Então lembrem sempre disso. Mas a gente ainda vai precisar dos nossos queridos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos aí durante ainda um bom tempo, mas no mundo de regeneração tudo indica que vai melhorar cada vez mais, tá certo? Então vamos lá. Aqui. Então faltou só a última pergunta, o seguinte: os centros espíritas também estão aprendendo com esta pandemia? Teve uma palavrinha, os centros espíritas e stay é ficar em inglês, acho que foi o corretor. Os centros espíritas também estão aprendendo com esta pandemia? Tem tido muito elitismo no nosso meio. Será que haverá mais humildade da parte da elite espírita agora? Pessoal, o aprendizado é para todos nós, não somente para quem não é espírita. Pelo contrário, a gente que ainda tem mais conhecimento, acho que a gente pode ainda avançar mais rápido ainda com essa lição amarga, esse remédio duro, essa cirurgia grave, mas necessária, porque a gente é muito orgulhoso, muito egoísta, muito atrapalhadinho. E a gente vai ter essas dificuldades também no movimento espírita, porque é feito de nós, de seres humanos, espíritos imperfeitos. Então, eu mesmo estou aprendendo muito com essa pandemia, e eu tenho certeza que muitos companheiros também. Quanto ao elitismo,
eu não sei exatamente o que a intenção da pessoa, o que ela se refere. Se é o elitismo que alguns criticam porque tem congressos espíritas, tem eventos espíritas pagos, eu tenho um estudo só sobre esse assunto. Se você procurar lá, eu tenho uma playlist chamada Eventos Espíritas Pagos, gratuitos e pagos também, por que não? Então, se a gente puder sempre fazer eventos gratuitos, ótimo, mas nem sempre a gente pode fazer. A imensa maioria das palestras espíritas são todas gratuitas. Agora, quando você tem que alugar um local para fazer, como inclusive na Europa a gente vê isso, centros que não têm sede própria, pagam aluguéis caríssimos, tem que alugar por hora. Não é? Então, às vezes, precisa alugar um local para poder receber um palestrante, fazer um evento comemorativo, um congresso. A Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional tem feito congressos maravilhosos, convidando, inclusive, médicos e especialistas não espíritas para participar. Eu acho que alguns cobram cachê, tem que pagar as despesas todas. Então, os locais dos aluguéis na Europa muito caros. Se eles não cobrarem algum valor de inscrição, eles não conseguem mais realizar. Então, assim, eu acredito que é bom que a gente tenha os dois. Se tiver um mecenas, se tiver alguém que possa pagar gratuitamente, que não seja um patrocinador de bebida alcoólica, como já aconteceu, já vi eventos, pelo menos ouvi falar, não tenho nem certeza, tá? Me desculpa que ela é verdade. Mas, assim, patrocinadores ou padrinhos, ou mecenas que possam custear todas as despesas, maravilhoso, ótimo, vamos fazer. Mas todos eles são transmitidos ao vivo pela internet, as pessoas podem assistir, fica gravado depois. Então, assim, o que tem no sentido de elitismo é que tem alguns palestrantes mais famosos, mais conhecidos, mais queridos, porque tem esse talento, tem esse carisma diferenciado, né? E a gente que eu sou do 3º ou 4º escalão, a gente até gostaria de participar de um evento desse, mas eu não fico xingando ninguém por causa disso não, pelo contrário, temos que convidar aqueles que são mais conhecidos, que têm uma contribuição maior para dar e têm falado para muitas pessoas que não são espíritas também. Tá? Agora, sem esquecer de fazer o que o Chico fazia, dar lá o atendimento a todos os pobrezinhos, como ele fazia à sombra do abacateiro, com pessoas carentes ali, num lugar aberto, num terreno baldio, à sombra de um abacateiro, e as pessoas ali conversando, e claro, eram atraídas pela presença grandiosa de Chico Xavier, das revelações mediúnicas maravilhosas também. Então a gente tem que atender a todos. Eu acho que a gente tem que atender aos mais ricos, em hotéis, no congresso, etc. E a gente tem que atender também os mais pobres, os dois. E temos que fazer trabalho para os dois, E a gente vê o nosso Divaldo Franco mesmo, ele fala que ele já deu palestra em cima de boleiro, de caminhão, já deu palestra para 5, 6 pessoas. Quantos centros foram fundados aí no exterior, graças ao trabalho de Divaldo Franco, enfim. Nós temos, grandes trabalhadores, especialistas mesmo em divulgação, em palestras, que têm dado uma excelente contribuição. E eu acho que se a gente puder ajudar, vamos ajudar. Vamos ter então esse trabalho maravilhoso e não ter jamais nenhum tipo de elitismo. Atendemos a todos indistintamente, com muito amor, com muita alegria, fazer esse trabalho porque o maior beneficiado somos todos nós. Tá certo? Acabaram as perguntas. Eu não sei se a Débora tiver mais algum comentário. Aqui, desculpem, eu transmiti pela vertical, ela tinha me dito que era pela vertical, depois mudou, que era pela horizontal, mas está aí a nossa colaboração, eu agradeço. Se quiserem que eu faça a prece, eu não sei se a Débora pode me ouvir aí agora ao vivo, mas se quiserem que eu faça a prece, eu posso fazer a prece de encerramento, a gente já está no nosso horário. Ela disse que seria 30 minutos de perguntas e respostas. Se tiverem mais perguntas, postem aí no comentário. Os trabalhadores do Grupo Fraterno Seara do Bem terão muita alegria de poder respondê-las, e vai ser melhor, porque tem muita gente aí muito mais capacitada que eu, tá certo? Eu só sou meio falador, não quer dizer que seja grande conhecedor da doutrina espírita, não. Ainda temos muito que aprender nessa doutrina maravilhosa. Tá certo? Assim, respondeu que sim, podemos fazer a prece. Vamos lá então? Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estudo, de estarmos entre amigos
estudando o Evangelho do Teu Filho Jesus, esclarecido pelas lições e pelos ensinamentos tão belos da doutrina espírita. Permite-nos, Senhor, te suplicar por todos aqueles que estão sofrendo agora, que estão sofrendo nos hospitais, que estão tendo seus empregos perdidos, vendo suas empresas serem fechadas, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que não conseguiram sequer uma vaga, aqueles que estão retornando ao mundo maior, Senhor. Conforta a todos eles, aos seus familiares e amigos também. Permite-nos, Senhor, te rogar também por todos os nossos governantes, nossos ministros, nossos juízes, nossos parlamentares, nossos irmãos jornalistas também, que estão trabalhando tanto nesse período. Ilumine e abençoe os profissionais da área da saúde e todos os nossos cientistas e pesquisadores, para que possamos desenvolver vacina ou tratamentos novos para essa enfermidade. Mas, sobretudo, Senhor, ajuda-nos a aprender as lições deste momento, desse flagelo destruidor, dessa calamidade que se abate sobre nós, para diminuir o nosso orgulho e nos fazer despertar, evoluindo em pouco tempo o que levaria muitos séculos para suceder. Abençoa o nosso Brasil, mas também os Estados Unidos e todas as nações do mundo, sobretudo as mais pobres e as mais sofridas. Abençoa todos os trabalhadores do Grupo Fraterno Seara do Bem e permite, Senhor, que sejamos instrumentos da paz, da serenidade, da esperança, da alegria e da fé para todos os nossos irmãos. Despede-nos na Tua paz e se conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muito boa noite, então, pessoal. Muitíssimo obrigado. Que Deus os abençoe. Fiquem em paz, saúde e muita fé e esperança nesse período. Um abraço para a nossa querida Débora e todos os trabalhadores.